Muito bem, meu povo, tudo bom com vocês? Mais aqui um vídeo para o nosso canal, o canal oficial O Pensador. Esse vídeo é um vídeo triste, é um vídeo ruim, porque nós vamos, de fato, trazer aqui algo que a mídia e a maioria das pessoas não vão aceitar, mas é um fato. Primeiramente, quero me basear no profeta Jeremias, capítulo 2, e o verso número 13, que diz assim: Jeremias 2:13, tá bom? Diz assim: porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas que não retêm águas. Assim, de uma forma muito básica, esse versículo vai dizer assim, mais ou menos para a gente entender, e dentro do nosso contexto aqui, do nosso vídeo. Primeiro, quando as pessoas deixam o manancial de águas vivas, eles fazem uma troca. Deixam de buscar a solução na transcendência de em Deus para encontrar, né, soluções falhas nesse mundo tenebroso. É isso que está acontecendo no mundo religioso e diga-se de passagem dentro dessa religiosidade chamada evangélica, tá bom? Então a gente vai ter muito cuidado com essas expressões para não ser tão ambíguo, tá bom? E muito menos mínimo na questão de evitar importância. Esse vídeo eu vou fazer uma refutação muito breve, né, sobre o cantor Kleber Lucas, ok? Por quê? Porque recentemente, né, diante de um público esquerdista, que é um público ateu, né, porque nós sabemos que dentro da cosmovisão, é um assunto da cosmovisão, qualquer cosmovisão é uma expressão de religiosidade. Então, quando uma pessoa disse que Deus não é evangélico, a gente vai explicar aqui essa questão, né, dentro de um público esquerdista, ou até mesmo se fosse um público de direita, enfim, não importa o público. O que é importante é o quê? Que cada pessoa tem uma cosmovisão e expressa a sua religiosidade. Então, assim, quando o indivíduo falou isso, ele está, na verdade, fazendo uma troca, né? Ele está defendendo a chamada fé revolucionária. Porque a fé revolucionária tem várias construções, certo? Mas o propósito de cada uma dessas construções, ou de cada frase que eles poderem proferir, né, é distorcer a verdade, somente isso. Não importa se eles estão dando cesta básica, se estão dando vestimentas, se estão abrindo empresas, isso não vai importar realmente. O importante é que esses objetivos, sejam físicos e mentais, é justamente para negar a verdade. Portanto, recentemente, o cantor Kleber Lucas celebrando um falso Natal, como a maioria das pessoas fazem, né? E o falso Natal é o Natal dos demônios, ok? Essa é a mensagem correta a ser vista nesse vídeo, tá bom? Então, o que acontece? Infelizmente, esse Natal dos demônios estão dentro das próprias igrejas, né? Das próprias religiões, certo? Então, esse cantor, né, muito conhecido e tudo mais, fez um ataque contrariando as escrituras, obviamente fazendo falsas construções para, na verdade, dentro do sistema lógico, seria espantalho, né? Para você atacar o espantalho e deixar a verdadeira mensagem. Então, o verdadeiro significado que está dizendo. Então, recentemente ele disse isso, né? E outras questões que não têm fundamento nenhum. Então, nós estamos aqui confrontando essas ideias, né? Obscuras que está sendo propagada no meio. Infelizmente, até mesmo financiadas, sendo pagas, né? Bem, se você já viu a Bíblia, né? Você sabe que nós estamos vivendo em um tempo de apostasia. E frases como essas, aparentemente piedosas, bonitas e românticas, escondem heresias e profundas distorções bíblicas, né? Quando um líder religioso ou político afirma que Deus não é evangélico, a frase pode soar humilde, né? Conciliadora, romântica, amorosa, né? Pacífica, mas ela tem vários problemas graves e terríveis. Por quê? Primeiramente, ela procura relativizar a verdade absoluta, estrita nas escrituras, para adequar-se a esse espírito de Natal, a esse espírito
dos demônios, certo? Essa é a expressão correta. Então, o que está em jogo aqui não é denominações, né? Mas a crença verdadeira na palavra de Deus, né? Porque nós, como reformadores protestantes, acreditamos que somente a nossa fé e prática provém da revelação escrita. Nada mais, nada menos. Mas nesses dias, ultimamente, né, tem surgido essas pessoas pagas, né, por entidades religiosas, por ONGs, pelo seu próprio trabalho, né? Então isso tem distorcido abertamente a palavra, né? E levado o povo à perdição eterna. Porque contradiz abertamente a mensagem do Evangelho. Então, botei aqui no vídeo aí, né? Deus não pertence a ideologias, nem de direita, muito menos de esquerda, jamais. Certo? Muito menos a partidos ou a movimentos revolucionários culturais. Mas Deus se revelou de forma estrita, objetiva, cabal, pontual, histórica, definitiva na Bíblia e em seu Filho unigênito. Essa é a mensagem, né, que estamos trazendo para vocês. Então veja bem, caso você goste desse vídeo, você deixe seu comentário aí se você ouviu essas questões aí, compartilhe com mais pessoas, tá bom? E nos ajuda aí a crescer aqui no canal. Então, o cristianismo bíblico nunca foi, pessoal, construído sobre essas ideias de dominação e dominante, opressor e oprimidos, como propôs o Karl Marx e a nova fé revolucionária da esquerda cristã hoje no mundo. Nada disso. Essa é uma categoria materialista que nega a transcendência metafísica ao mundo espiritual e que procura canalizar todas as suas motivações de amor e de ódio no viés político e revolucionário, mas nunca no espiritual, porque no espiritual há uma transformação. No entanto, pensa que quando esses líderes, certo, passam a enxergar a fé como um instrumento de luta cultural, justamente dentro do marxismo cultural que isso vai acontecer, eles criam essa disputa de poder simbólico para criar uma distorção, uma falsa transformação social nos moldes ideológicos, né, dessa esquerda cristã. O Evangelho deixa de ser a verdadeira mensagem do reino dos céus, do reino de Deus, né, para a salvação dos perdidos, e torna um instrumento maligno para criar um projeto social de engenharia moral que aprisiona as pessoas cada vez mais nesse mundo tenebroso. Então, esses discursos não libertam, mas eles escravizam cabalmente. Escravizam porque retiram do homem a única possibilidade objetiva da verdade, a revelação divina. É isso que aconteceu no tempo de Jesus. As pessoas estavam, nesse sentido, retirando a mensagem divina, obviamente com um outro tipo de doutrina, certo? Por exemplo, o gnosticismo. Bom, nosso dia de hoje é a fé revolucionária. Então, quando tudo é relativizado, quando a palavra deixa de ser absoluta e passa a ser reinterpretada, né, conforme agendas culturais, de shows, né, romântico, um homem não se torna livre, ele se perde eternamente. E é um homem extremamente perdido e fácil de ser manipulável, né? Então, infelizmente, é triste de dizer essas coisas, porque isso está levando o povo a uma rejeição à palavra. E usando essa própria ideia de nascimento de Cristo. É pior ainda, né? Veja bem. Criando o ecumenismo, né? O que a Lucas fez, apologia à relatividade e ecumenismo, dizendo que todas as religiões também cultuam o mesmo Deus e tudo mais, né? Enfim. Então, nesse contexto, entenda que o Natal ele é a escravização dos demônios. Os demônios estão usando o Natal para escravizar os homens. Então, mas veja só, o nascimento do Cristo deixou de ser um evento histórico da encarnação do Filho de Deus para se tornar um símbolo apenas de uma simbologia cultural, de um apelo emocional, de uma mensagem genérica, superficial,
simulada, falsa, de amor e de inclusão. É isso que está acontecendo, é isso que está sendo vendido, as pessoas estão vivendo por isso, estão sendo pagas para distorcer a, o verdadeiro, a verdadeira mensagem do Evangelho, que é o evento histórico da encarnação do Filho de Deus, para uma transformação falsa da cultura. Mas o cristianismo bíblico não veio para confirmar esse mundo perdido, né? O reino do anticristo. Ele veio para salvar os homens que ouvem o verdadeiro evangelho. Então a gente precisa entender que a mensagem do nascimento é uma mensagem de redenção, mas não de um amor genérico ou de inclusão social, nos moldes e significados da esquerda cristã. Então, quando a mídia celebra esse tipo de fé revolucionária, nunca celebrou Cristo, mas o Papai Noel e o Espírito Natal, que é o Espírito do Anticristo. Então, celebrar um cristianismo sem a cruz, sem o significado correto dos termos bíblicos, sem a doutrina do pecado, sem o arrependimento que o Evangelho menciona, isso é besteira, não faz sentido nenhum. Então, um cristianismo perfeitamente compatível com os projetos do anticristo, ideológicos, mas está totalmente incompatível com o verdadeiro evangelho. Por isso, nós precisamos afirmar com a total seriedade: Deus não pertence a ideologias, Kleber Lucas. Muito menos a partido nenhum. Muito menos a esses movimentos que vocês estão se apegando, aos movimentos culturais da fé revolucionária, que é uma doutrina dos demônios. Mas Deus se revelou de forma objetiva, categórica, precisa, pontual, definitiva, histórica na Bíblia. E em seu Filho, óbvio, né? Jesus Cristo. Negar essa verdade, em nome de uma neutralidade, é mostrar a apostasia. A verdade da fé cristã não nasce da revolução, mas da total adoração e entrega a Deus. Não transforma o mundo pela imposição de votos de eleitores, de uma imposição cultural, né? Mas pela convenção e regeneração do espírito por meio da crença inabalável na Escritura. E qualquer religiosidade que rejeita a autoridade da Escritura pode até parecer interessante e boa, mas no fundo produz a escuridão total das trevas que só vai ser acesa no inferno de fogo. Então nós hoje aqui estamos defendendo o verdadeiro nascimento de Cristo, sendo fiel ao verdadeiro evangelho e assim tentando refutar nesse tempo de mentiras que está sendo organizadas com o intuito de mostrar o anticristo ao mundo. Então, que vocês tenham aí a paciência, né? E novamente, seja bem-vindo ao nosso canal, O Pensador, tá bom? Esperamos que vocês tenham entendido nosso papel aqui, que foi refutar, né, essas mentiras pregadas pelos falsos evangélicos e que estão ganhando muito, muito, muito dinheiro pregando falsas mentiras, tá bom? Então nos ajuda aí compartilhando, se inscrevendo e nos ajudando aí. Seus comentários, tá bom? Participando do nosso grupo e até o próximo vídeo. Forte abraço a todos, até breve. Então não se esqueça aí desse conteúdo, tá bom? Tchau.